Fala pessoal, tudo bem? Como é que fomos de prova? Espero que tenhamos ido bem, hein? Porque a prova possibilitava isso pra gente. Olha, todos os temas que estavam ali foram vistos, nós estudamos, a não ser uma pequena sacanagemzinha chamada muralismo, que acho que complicou a sua vida. Mas fora isso, acredito que estamos indo muito bem. Vamos dar uma passadinha pelas questões. Sei que o Julimar já comentou com vocês a respeito da questão 1, mas eu também gostaria de comentar uma coisinha com vocês, que é justamente a questão da construção de pertencimento que aparece ali na questão 1, que fala sobre Joana d'Arc, né? Sobre a Guerra dos 100 Anos, justamente uma questão que busca a ideia de como se construiu o sentimento de pertencimento, de identidade nacional, coisa sobre a qual nós falamos, lembram quando falamos em nacionalismo? Nós trabalhamos o conceito de nacionalismo, lembram? Então, a questão da construção da identidade nacional a partir do amor tão intenso pela pátria que leva o ódio ao outro, lembra? Aquela questão discutida e que no final das contas percebemos que o outro é que vai gerar esse amor nacionalista pela pátria. E quem era o outro na situação da França na Guerra dos 100 Anos? Justamente os ingleses. O território, inclusive, que ocorreu a guerra, foi a França. Então, uma questão legal que nós trabalhamos a ideia de nacionalismo, de construção de identidade nacional. Então, acho que dava para ir legal, mesmo que a gente não tenha falado especificamente sobre a Guerra dos 100 Anos, já que o Julimar, que trabalhou lá com vocês, mas assim mesmo poderíamos ter ido por aí e ter tirado as nossas conclusões. Bem, na segunda questão, tivemos uma questão sobre a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, que inclusive trabalhamos nas aulas de revisão, inclusive nas discursivas. Então acho que até foi bem tranquilo para vocês também, né? Acho que não tivemos maiores problemas. Falando justamente, a pergunta ia para o caminho do seguinte: em que aspecto as Bill of Rights, a Revolução Gloriosa, a Declaração de Direitos era uma questão, era uma revolução, representava uma revolução liberal, parlamentar e burguesa. Ora, liberal no sentido do próprio capitalismo, sobre o que já conversamos, né? Era justamente a burguesia inglesa instalada dentro do parlamento inglês, e justamente por conta disso, então, uma revolução que se mostrava liberal, capitalista, parlamentar, com os burgueses dentro do parlamento inglês, até impondo determinados aspectos ao poder do rei absolutista, acabando com o absolutismo justamente na Inglaterra. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão. Aí depois nós passamos por duas de história do Brasil, a 3 e a 4, a 5 também, e chegamos à questão 6, que falou sobre a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Assunto com o qual nós também lidamos, nós também trabalhamos, tivemos uma aula e vocês têm um arquivo com vocês inteiro sobre a independência dos Estados Unidos, em que também estão ali comentários sobre a Guerra da Secessão. Temos ali alguns slides sobre a Guerra da Secessão, como também temos alguma coisa sobre Abraham Lincoln, que é fundamental importância aqui. Mas a questão procura trabalhar uma ideia interessante, que poderíamos ter desenvolvido a respeito dela, que é a ideia que a Guerra da Secessão é que teria trazido uma unidade ao povo norte-americano, mais do que a Guerra da Independência. Aí era para você discutir essa afirmação desse escritor americano. Bem, tranquila, acho que você poderia desenvolver, mas comentar a ideia dele, dessa construção da unidade norte-americana, colocando como isso poderia ter acontecido a partir de uma guerra que se propôs ao contrário, a dividir o povo norte-americano, mas que acabou unificando esse povo, na concepção do escritor. E aqui cabe até uma crítica. Se a gente percebe, esse escritor é um escritor que tem algumas coisas interessantes pós 2001, em 11 de setembro, e temos o que em 2001, 11 de setembro, a derrubada das duas torres. Então esse
escritor, ele está muito engajado dentro desse novo pensamento de construção de uma unidade nacional norte-americana, em que o povo norte-americano tem que se unir, o povo predestinado, aquela história toda que nós estudamos. E então ele se engaja nessa luta e o que ele escreve tem a ver muito com isso. Poderíamos até, de repente, em certo aspecto, questionar e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas ele está muito engajado aí na construção da unidade do povo norte-americano, principalmente pós 11 de setembro. Beleza? Então você pode ver aquilo que eu sempre falei para vocês, a produção, seja ela intelectual ou artística, ela está sempre ligada ao seu tempo, ela reflete o seu tempo. E este escritor, ele está ali refletindo as preocupações existentes hoje na sociedade norte-americana, a ideia de uma unidade nacional, certo? Bem, depois nós temos uma outra questão, e esta bem sacaninha, né, gente? Esta que eu me referi, que fala sobre o muralismo mexicano. E você deve ter tremido na base, que raio de muralismo mexicano? Fique tranquilo, não foi só você que tremeu, 99,9% tremeu nesta. Porque simplesmente não é uma questão que se trabalha muito, uma questão mais voltada para a arte. O muralismo vem da ideia de murais mesmo. Após a Revolução Mexicana de 1910, vai se tentar construir a ideia de uma identidade nacional. Olha aí, voltando à ideia de identidade nacional. E essa identidade vai ser buscada no povo azteca, se contrapondo ao invasor espanhol. E vão ser feitos grandes murais retratando isso, a cultura azteca. É justamente a isto que se refere. Falamos sobre Revolução Mexicana, falamos sobre Zapata, sobre Ponte Villa, mas o muralismo, como é uma coisa mais voltada à arte, apesar que também poderíamos ter visto pela parte de história, mas é uma coisa mais voltada à arte, a gente não chegou a olhar. E digo para você com total tranquilidade, 99,9% não olhou. Mas às vezes a Federal gosta de fazer algumas coisinhas assim, ela mostra uma interdisciplinaridade, pretendendo uma interdisciplinaridade nas questões, mas para pretender isso, primeiro precisa avisar, olha, vai cair a arte também. Aí podemos nos preparar nesse sentido. Certo, gente? Depois, e esta foi a oitava questão, questão sobre a Revolução Mexicana. E aí podemos ir para a nona questão, que trata, ora, sobre um assunto que a gente conversou bastante, gente. Vocês tinham muitos subsídios para desenvolver, que foi justamente sobre o conflito judeus-muçulmanos. Nossa, conversamos sobre isso. Falei com vocês sobre o movimento sionista. Nós falamos sobre a declaração de Balfour ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra se mostra favorável à constituição de um Estado judeu na Palestina, assim como também Estados muçulmanos. Falamos sobre os próprios conflitos, a Intifada, a Guerra dos 6 dias, a Guerra do Yom Kippur. Falamos sobre faixa de Gaza, não só eu, o Jairzão também. Então vocês estão cheios de informações para trabalhar aí, gente. Tranquilamente, cheios de informação. Acho que nessa questão vocês devem ter ido super bem. E por último, a questão número 10. Uma questão também tranquila, né? Que faz um comparativo entre Brasil e Roma Antiga, falando na questão da terra, do MST. Então, uma questão extremamente tranquila, falando em reforma agrária também, em aspectos importantes nesse sentido. E aí vocês têm a parte de história do Brasil, que eu sei que o Julimar já conversou com vocês, e vamos conversar um pouquinho sobre a parte de Roma Antiga, e relembrar tudo aquilo que nós vimos sobre os irmãos Graco, Tibério e Graco. E Tibério e Caio Graco, lembram que nós conversamos, tivemos ali no período da República, e falando justamente as consequências que teve a questão da reforma agrária também tentada por Tibério e Caio, cada um a seu tempo, eles tiveram 10 anos de diferença entre um e o outro.
E aí era justamente você colocar que é um momento de expansão. Roma está se expandindo territorialmente, né? E a partir dessa expansão territorial vai haver uma grande evasão de terra, uma grande quantidade de terras novas, e ao mesmo tempo os grandes proprietários vão crescer em riqueza, em posse, e a partir daí complicando muito a vida daquele que é o trabalhador da terra propriamente dita, o aumento cada vez maior de mão de obra escrava, complicando cada vez mais a vida do homem livre. Então toda essa questão do trabalhador que se vê sem terras, né? E ao mesmo tempo sem trabalho, por quê? Quem é que está ocupando o trabalho nestas grandes propriedades dos patrícios, dos grandes proprietários de terras, e cada vez mais terras que eles conseguem por conta das conquistas territoriais? Quem é que está trabalhando? O escravo. Cadê o trabalho para o homem livre? E aí justamente Tibério e Caio, dois patrícios, lembram-se, gente? Dois patrícios que vão ser colocados como tribunos da plebe, se propõem a colocar na mão do trabalhador terra. E justamente a partir daí a proposição de uma reforma agrária tentada pelos dois. Também temos a lei frumentária, a distribuição de grãos à população mais pobre, questões que mostram como eles estavam preocupados e como estava crescendo um grave problema social em Roma. O que nos confirma isso também? Ora, você sabe, a política do pão e do circo. Por que eu dou divertimento? Por que eu dou pão a uma população? Só pode haver no sentido que eu estou preocupado com essa população, com a revolta dessa população. E isso também envolvia dar-lhes terra. Ao trabalhador da terra, vamos entregar-lhe a terra, vamos colocar nas mãos do trabalhador da terra aquele que precisa para sobreviver, que é justamente a posse sobre a terra. Dessa forma aí, minimizando os efeitos das próprias conquistas, da própria entrada cada vez maior, né, de trabalhadores escravos. Beleza, gente? E assim percorremos todas as questões. Espero realmente que você tenha ido muito bem, porque era mais uma prova interpretativa do que de conhecimento. E a partir dos próprios textos, das próprias inserções que eles colocavam ali, dos trechos, era possível você desenvolver suas respostas a partir daquilo que eu falei para você antes, das argumentações que nós fomos jogando na sua mão ao longo das aulas. Um abraço, pessoal! Espero que tenham ido super bem mesmo. Uma oração, até a próxima. Tchau, tchau!